Prisioneiros africanos na Segunda Guerra. Humilhação, exploração e o silêncio da história. Quando pensamos na Segunda Guerra Mundial, os nomes que vêm à mente são sempre os mesmos: Normandia, Stalingrado, Pearl Harbor, Hiroshima. São batalhas, cidades e tragédias que marcaram o século XX e ainda hoje dominam os livros de história, os documentários e os filmes. Mas existe uma outra face desse conflito que permanece escondida, quase como um segredo que ninguém quer contar. Milhares de homens africanos, arrancados de suas casas, recrutados à força ou enviados para lutar por impérios que nem eram os seus, acabaram caindo nas mãos do inimigo. Eles se tornaram prisioneiros de guerra. E o destino deles? Ser tratados como moeda de troca, humilhados, explorados e depois esquecidos. O silêncio que envolve essa história é ensurdecedor. Enquanto celebramos os generais e exaltamos as vitórias dos exércitos aliados, quase ninguém fala do soldado senegalês que morreu de frio em um campo alemão. Poucos lembram do marfinense que foi capturado na Itália e usado como mão de obra escrava para erguer defesas inimigas. Ninguém se pergunta sobre os marroquinos ou argelinos que, após sobreviverem ao inferno da guerra, voltaram para suas aldeias sem reconhecimento, sem medalhas, sem memória oficial, como se nunca tivessem existido. E aqui está a contradição. Tanto o eixo quanto os aliados, que se apresentavam como polos opostos do bem e do mal, trataram esses homens com desprezo. Para os nazistas, eles eram sub-humanos, indignos até de serem considerados soldados. Para franceses e britânicos, eram úteis apenas enquanto podiam carregar armas, cavar trincheiras ou servir como moeda de troca em negociações obscuras. No fim, a cor da pele deles definia seu valor, e esse valor, quase sempre, era menor que o de qualquer prisioneiro europeu. Imagine a cena: prisioneiros alinhados em campos de concentração, separados não apenas pela bandeira que defendiam, mas também pela cor da pele, enquanto soldados brancos recebiam rações mínimas, mas ainda assim reconhecidas como de combatentes. Os africanos eram destinados aos trabalhos mais pesados, recebiam menos comida e eram tratados como descartáveis. Muitos não resistiram ao frio europeu, às doenças e à fome. Mas quantos documentários você já viu mostrando essa realidade? Quantos livros escolares contam essa parte da guerra? Esse apagamento não foi um acidente. Foi uma escolha. As potências coloniais, depois da guerra, não tinham interesse em lembrar o mundo de que haviam usado e descartado milhares de homens vindos de suas colônias. Não queriam que a memória coletiva registrasse que a luta pela liberdade, tão exaltada pelos aliados, estava manchada por práticas racistas e desumanas. O silêncio foi conveniente. E é justamente esse silêncio que precisamos quebrar aqui. Porque se a história não dá espaço para esses homens, nós podemos dar cada nome apagado, cada rosto esquecido, cada vida usada como moeda de troca, merece ser lembrada. E eu vou te fazer uma pergunta direta. Se esses soldados africanos foram fundamentais, se pagaram com sangue e sofrimento o preço da guerra, por que até hoje quase ninguém fala deles? Se você também acha que essas vozes não podem continuar silenciadas, se você acredita que a memória desses homens merece respeito, deixe o seu like agora, inscreva-se no canal e ative o sininho. Esse gesto simples ajuda a trazer à tona histórias que o mundo tentou esconder. Pocakai. Não. História de guerras esquecidas. Nós não deixamos o silêncio vencer. Para entender o drama dos prisioneiros africanos na Segunda Guerra Mundial, é preciso, antes de tudo, compreender quem eram esses homens. Eles não eram soldados profissionais, não vinham de academias militares, nem carregavam longas tradições de guerra em exércitos nacionais. A maioria era formada por camponeses, pastores, trabalhadores braçais que viviam sob o domínio colonial europeu. Eram homens do Senegal, da Argélia, do Marrocos, da Tunísia, da Somália, da Etiópia, da Guiné, da Costa do Marfim e de dezenas de outras regiões do continente africano. Eram súditos forçados a lutar por impérios que dominavam suas terras. Muitos foram recrutados à força. Autoridades coloniais atravessavam vilarejos e impunham cotas de jovens a serem enviados para o fronte. Famílias inteiras eram destruídas quando filhos, pais e irmãos eram levados, sem direito de escolha. Alguns se voluntariavam, é verdade, mas movidos principalmente pela promessa de algum pagamento, reconhecimento ou até liberdade, promessas que quase nunca se cumpriam. Em muitos casos,
Esses homens nem sequer falavam a língua dos exércitos que os comandavam. Um camponês senegalês podia ser obrigado a lutar sob oficiais franceses sem compreender ordens básicas. Ainda assim, eram jogados nas linhas de frente. E quando digo linhas de frente, não é exagero. Os africanos foram frequentemente usados como carne de canhão. Os generais coloniais os enviavam, primeiro, em ataques suicidas, acreditando que as perdas seriam menos sentidas do que as de soldados brancos. Essa lógica brutal já era um indício do que aconteceria caso fossem capturados. Seu valor era visto como menor desde o primeiro dia. Estima-se que centenas de milhares de africanos tenham sido enviados para combater na Europa, no Oriente Médio e no norte da África. Entre eles estavam os famosos tirailleurs senegalais, tropas coloniais francesas compostas por africanos de diferentes regiões, não apenas do Senegal. Também havia marroquinos, argelinos e tunisianos integrados às tropas que lutaram na campanha da Itália. Soldados da África Britânica foram usados em operações no Egito, na Birmânia e até contra os japoneses, todos com um destino comum: lutar em uma guerra que não era deles, mas que os consumia da mesma forma. E foi nesse contexto que muitos acabaram caindo prisioneiros. Imagine a cena: um grupo de jovens marroquinos capturados por tropas alemãs na Tunísia em 1943, ou senegaleses rendidos após a queda da França em 1940, arrastados para campos de prisioneiros no coração da Alemanha. Homens que não tinham nada a ver com os impérios em disputa, mas que agora pagavam o preço de estar no tabuleiro colonial. A condição de prisioneiro era ainda mais cruel para eles, porque carregavam o peso duplo da derrota militar e do racismo institucionalizado. Se ser prisioneiro já era duro para qualquer soldado europeu, ser prisioneiro africano significava enfrentar o desprezo absoluto para os alemães. Eram inimigos inferiores. Para os italianos, serviam apenas como trabalhadores forçados. E até para os aliados, que eventualmente os capturavam em contra-ataques. Não havia grande diferença. Eram soldados de segunda categoria, a serem explorados até o limite. Esses homens tinham histórias individuais, mas o mundo tratou todos como anônimos. Poucos nomes foram preservados. Poucos relatos chegaram até nós. A maioria se perdeu na poeira dos campos, nas valas comuns, no esquecimento intencional dos arquivos militares. Eles eram, em resumo, os invisíveis da guerra. Homens que não lutavam por sua pátria, mas pelas bandeiras de impérios que os dominavam. Homens que não receberam escolhas, mas apenas ordens. Homens que, ao serem capturados, não encontraram compaixão de nenhum lado do conflito. E é por isso que precisamos falar deles hoje. Porque cada rosto apagado, cada nome esquecido, representa um capítulo da Segunda Guerra que foi deliberadamente arrancado dos livros. E se a história oficial não contou, é aqui que essas vozes encontram espaço. Quando falamos em prisioneiros de guerra, muitas pessoas imaginam os campos cercados por arame farpado, os barracões de madeira, a disciplina rígida e as regras da Convenção de Genebra. Mas para os africanos capturados pelo eixo, essa realidade raramente existiu. Eles não eram vistos como soldados regulares para a máquina de guerra nazista, e em menor escala, também para os italianos, esses homens não passavam de raças inferiores, indignos até mesmo de receberem o tratamento básico que os europeus prisioneiros ainda conseguiam manter. Os registros da época são claros. Enquanto soldados britânicos, franceses ou americanos capturados eram colocados em campos relativamente organizados, os africanos eram enviados para setores separados, onde sofriam com condições ainda mais desumanas. Eram forçados a trabalhos pesados, recebiam porções de comida menores e eram constantemente alvos de insultos e humilhações raciais. Os alemães, que seguiam a ideologia nazista de pureza racial, não escondiam o desprezo. Para eles, os soldados africanos não eram combatentes legítimos, mas animais selvagens usados pelos impérios coloniais. Em propagandas nazistas, era comum retrótelos, como bárbaros e perigosos, como se não tivessem honra nem dignidade. Essa desumanização se traduzia diretamente na forma como eram tratados nos campos de prisioneiros. Relatos de sobreviventes contam que muitos foram obrigados a realizar trabalhos forçados em minas, ferrovias e na agricultura. Diferente dos prisioneiros europeus, que ao menos mantinham algum registro de suas capturas, os africanos desapareciam sem deixar rastros. Mortes por fome, frio ou doenças eram registradas apenas como baixas inevitáveis. O número exato de quantos morreram nesses campos é até hoje desconhecido,
justamente porque ninguém se preocupou em contabilizar. O frio europeu foi um dos maiores inimigos. Senegaleses e marroquinos, acostumados a climas tropicais e desérticos, foram abandonados em barracões improvisados, sem roupas adequadas para o inverno rigoroso. Muitos morreram de hipotermia, um destino cruel e silencioso. Outros sucumbiram a doenças contagiosas, já que eram amontoados em condições insalubres, sem atendimento médico digno. Os italianos, apesar de não levarem a ideologia racial ao mesmo extremo que os nazistas, também viam nesses prisioneiros apenas mão de obra barata. Matos foram usados na construção de estradas, fortificações e plantações. Alimentação precária, punições violentas e jornadas exaustivas faziam parte da rotina. Quando adoeciam ou já não tinham forças para trabalhar, eram descartados menos abandonados à própria sorte. E talvez o aspecto mais revoltante seja este. Enquanto soldados europeus capturados tinham alguma esperança de sobreviver até uma troca oficial de prisioneiros, os africanos raramente entravam nessas negociações. Para os nazistas, a vida de um francês branco valia infinitamente mais do que a de dezenas de soldados africanos. Assim, eles eram mantidos no limbo, como peças descartáveis que ninguém fazia questão de recuperar. Essa disparidade de tratamento revela algo profundo. Os africanos estavam em guerra por bandeiras que não eram as suas, mas quando caíam nas mãos do inimigo, não tinham sequer o mínimo direito à condição de combatente. Eram invisíveis, até mesmo como prisioneiros. A brutalidade do eixo contra esses homens expõe não só a ideologia racista que sustentava o nazismo, mas também o cinismo de uma guerra que, no discurso, falava sobre honra militar, mas na prática escolhia quem merecia dignidade e quem não merecia sequer ser lembrado como humano. E esse é apenas um lado da moeda. Porque se você pensa que o destino desses homens teria sido melhor caso fossem capturados pelos aliados, prepare-se. A realidade mostra que a humilhação e a exploração os acompanharam em qualquer lado do conflito. À primeira vista, poderíamos imaginar que cair nas mãos dos aliados seria um destino menos cruel para os prisioneiros africanos. Afinal, França, Inglaterra e Estados Unidos se apresentavam ao mundo como os defensores da democracia, da liberdade e dos direitos humanos contra a tirania nazista. Mas, quando olhamos de perto, percebemos que a realidade para os soldados africanos capturados era muito diferente da retórica grandiosa dos discursos políticos. Na prática, as potências coloniais tratavam seus prisioneiros africanos de forma semelhante e, em alguns casos, tão degradante quanto menos ao eixo. Em primeiro lugar, os africanos nunca foram vistos como iguais aos soldados europeus. Nos campos de prisioneiros administrados pelos aliados, havia segregação explícita. Brancos de um lado, africanos de outro. Enquanto os prisioneiros europeus recebiam tratamento minimamente de acordo com a Convenção de Genebra, os africanos eram empurrados para áreas precárias, sem condições básicas de higiene alimentar ou abrigo. A cor da pele determinava o espaço que você ocupava até mesmo dentro do cativeiro. Documentos militares da época revelam que os prisioneiros africanos eram frequentemente utilizados como mão de obra gratuita para trabalhos que os aliados não queriam designar aos europeus. Construção de estradas, descarregamento de suprimentos, limpeza de acampamentos, tarefas pesadas e humilhantes que os mantinham ocupados até a exaustão. Não havia descanso, nem dignidade. O contraste entre o discurso e a realidade é chocante. Enquanto líderes aliados falavam em defender a liberdade contra a opressão, nos bastidores eles praticavam uma hierarquia racial que rebaixava os africanos a uma condição quase servil. Os franceses, por exemplo, muitas vezes utilizaram seus prisioneiros africanos como instrumentos de barganha. Em negociações com o inimigo, um soldado europeu tinha prioridade absoluta para a troca, enquanto grupos inteiros de africanos eram simplesmente ignorados. Na balança da guerra, suas vidas valiam menos. Os britânicos também não ficaram atrás. Em suas colônias e campos, africanos capturados eram destinados a trabalhos que lembravam mais um prolongamento do sistema colonial do que qualquer noção de justiça militar. Muitos eram mantidos em condições desumanas, alimentados com rações insuficientes e obrigados a trabalhar mesmo debilitados. Quando adoeciam, raramente recebiam cuidados médicos adequados. E o mais cruel de tudo, até mesmo quando a guerra terminava, humilhação continuava. Muitos prisioneiros africanos libertados não receberam o mesmo tratamento dado aos europeus repatriados. Alguns foram enviados de volta às suas colônias
sem qualquer tipo de compensação, medalha ou reconhecimento. Outros, ainda mais injustiçados, foram obrigados a continuar prestando serviços aos exércitos coloniais, mesmo depois da paz assinada. Isso revela uma verdade amarga. Para os aliados, a defesa da liberdade e da democracia era seletiva. Valia para os europeus, mas não para os povos colonizados que haviam sido arrastados para essa guerra. No caso dos africanos, a condição de prisioneiro era apenas mais um capítulo de uma vida marcada pela exploração. É impossível não perceber a hipocrisia dessa situação. Enquanto proclamavam lutar contra a opressão nazista, França e Reino Unido mantinham em suas próprias fileiras práticas racistas e desumanas. A diferença em relação ao eixo talvez estivesse no tom mais sutil, mas não na essência. Para ambos, a vida de um prisioneiro africano simplesmente tinha menos valor. E esse peso da desvalorização se manifestava de forma clara nas negociações. Como veremos no próximo ponto, esses homens não apenas foram abandonados à própria sorte, mas também transformados em mercadorias, peças em um jogo político onde suas vidas podiam ser trocadas ou simplesmente descartadas. Se a condição de prisioneiro de guerra africano já era marcada por humilhação e abandono, havia um aspecto ainda mais cruel e silencioso. Muitos desses homens foram literalmente transformados em moeda de troca. Suas vidas eram negociadas como se fossem peças descartáveis em um tabuleiro de xadrez, onde o valor real não estava na pessoa em si, mas na utilidade momentânea que poderia oferecer dentro das estratégias da guerra. Em várias ocasiões, os africanos capturados foram usados para obter a libertação de soldados europeus. É como se o raciocínio fosse sempre o mesmo. Um branco vale por muitos negros. Assim, um único soldado francês ou britânico poderia ser trocado por dezenas de africanos, e nem sempre o acordo era justo. Em muitos casos, os africanos sequer eram considerados dignos de entrar em uma negociação oficial. Eram simplesmente ignorados, deixados para trás, como se sua existência não tivesse importância alguma. Relatos apontam que prisioneiros africanos mantidos em campos alemães raramente entravam nas listas de trocas. Quando apareciam, era apenas em grandes lotes, oferecidos como se fossem mercadorias em pacotes, nunca como indivíduos com nomes, histórias e famílias. Enquanto isso, oficiais aliados se esforçavam intensamente para recuperar seus soldados brancos, pressionando diplomatas e articulando negociações. Para os africanos, não havia a mesma urgência. A prática de transformá-los em moeda de troca não se limitava aos nazistas. Os próprios franceses e britânicos também adotaram uma lógica semelhante. Prisioneiros africanos capturados pelos aliados eram muitas vezes utilizados como ferramenta de barganha com inimigos locais ou em acordos pontuais. Alguns foram até mesmo entregues a outras nações, sem qualquer consideração sobre o que aconteceria com eles depois. Esse tratamento expõe de forma brutal o peso do racismo institucionalizado dentro do conflito. Não se tratava apenas de um inimigo que via o africano como inferior, mas também de seus próprios aliados, que aceitavam e reproduziam essa visão. A mensagem era clara. A vida de um soldado negro tinha menos valor, tanto no campo de batalha quanto na mesa de negociações. Imagine o impacto psicológico de um homem que, após lutar e arriscar a vida por uma bandeira que não era sua, descobre que no fim ele vale menos que um pedaço de papel assinado em uma mesa diplomática, que sua sobrevivência ou sua morte dependem não da coragem que demonstrou no fronte, mas da cor da sua pele. Essa é uma ferida que não cicatriza facilmente, e que explica por que tantos sobreviventes retornaram para suas terras carregando um profundo sentimento de traição. Há ainda um detalhe cruel. Em muitas situações, os africanos eram trocados não por soldados de mesmo nível hierárquico, mas por prisioneiros considerados mais valiosos. Um oficial europeu poderia custar dezenas de africanos. Era uma contabilidade fria, sem emoção, como se estivessem calculando números em uma planilha. Essa prática revela a lógica perversa de uma guerra, que, embora falasse de valores universais como liberdade e democracia, funcionava na base de hierarquias raciais e utilitárias. Poucos registros oficiais falam dessas trocas, e isso não é por acaso. Era um capítulo vergonhoso, que nem nazistas nem aliados tinham interesse em documentar. Mas os testemunhos sobreviventes e alguns documentos que vieram à tona décadas depois deixam claro: os prisioneiros africanos foram tratados como peças descartáveis, negociados como mercadorias, esquecidos como seres humanos. Esse destino, talvez o mais desumano de todos, nos mostra até que ponto a
Guerra foi capaz de rebaixar a dignidade humana. Não bastava que esses homens fossem forçados a lutar por uma causa que não era deles. Não bastava que fossem capturados e submetidos à fome, ao frio e aos trabalhos forçados. Eles ainda tiveram de carregar a marca de serem considerados menos que soldados, menos que homens, simples fichas em um jogo político global. E, quando a guerra acabou, esse apagamento se tornou ainda mais evidente, porque para a maioria não houve volta gloriosa para casa, não houve desfiles, não houve medalhas. O que houve foi silêncio, esquecimento e abandono. E é justamente esse esquecimento que, quando os tiros cessaram em 1945, e o mundo começou a contar os mortos e reconstruir as cidades destruídas, um discurso tomou conta: a vitória da liberdade contra a tirania. Mas por trás desse slogan triunfante, havia milhares de homens que não encontraram nem vitória, nem liberdade. Eram os soldados e prisioneiros africanos, esquecidos pelo mundo que haviam ajudado a salvar. Enquanto veteranos europeus voltavam para casa em desfiles, recebendo medalhas, pensões e homenagens, os africanos retornavam em silêncio. Muitos foram embarcados em navios rumo às colônias, sem qualquer reconhecimento oficial. Não havia discursos em sua honra, nem placas comemorativas. A maioria simplesmente desapareceu das páginas da história, como se nunca tivesse existido. Esse apagamento não foi acidental, foi uma escolha política e cultural das potências coloniais, Franca e Reino Unido, que haviam se beneficiado enormemente da força de trabalho e do sacrifício desses homens. Não tinham interesse em reconhecer publicamente sua participação. Por quê? Porque admitir a importância dos africanos na vitória significaria admitir também que o império dependia de seus colonizados. E esse reconhecimento poderia alimentar movimentos de independência que, de fato, explodiriam alguns anos depois em todo o continente africano. Melhor apagar a memória do que fortalecer a luta. Além do esquecimento simbólico, houve também o abandono material. Muitos sobreviventes jamais receberam pensões de guerra. Alguns chegaram a requisitar indenizações, mas esbarraram em burocracias intermináveis e justificativas racistas. Um caso emblemático ocorreu na França. Veteranos africanos que haviam lutado lado a lado com franceses brancos descobriram que suas aposentadorias eram calculadas de forma desigual. Eles recebiam menos simplesmente por não serem europeus. Esse escândalo só veio à tona décadas mais tarde, quando alguns jornalistas e ativistas começaram a investigar. Outro exemplo foi o de prisioneiros senegaleses, que ao voltarem para casa, não receberam nenhuma compensação. Mesmo após anos de sofrimento em campos de concentração, muitos morreram em condições de miséria, carregando cicatrizes físicas e emocionais da guerra. Suas famílias, em geral, sequer sabiam exatamente onde haviam estado, já que documentos eram escondidos ou destruídos. E o silêncio não foi apenas institucional, mas também historiográfico. Livros escolares, documentários, monumentos, quase nada mencionava o papel dos africanos. Quando apareciam, era em notas de rodapé ou em fotos sem identificação, reduzidos a meros figurantes da história mundial. Até mesmo as universidades ocidentais demoraram décadas para começar a pesquisar seriamente esses episódios. Esse esquecimento deliberado teve consequências profundas. Em muitas regiões da África, a memória dos que foram levados para a guerra ficou restrita a histórias orais, passadas de geração em geração. Avós contavam aos netos sobre os horrores da captura, sobre os anos em cativeiro, mas raramente havia documentos oficiais para comprovar. A ausência de reconhecimento estatal transformou essas memórias em relatos quase míticos, como se fossem lendas locais, quando na verdade eram capítulos concretos da Segunda Guerra Mundial. O silêncio pesgara também revela uma hipocrisia brutal, enquanto se julgavam crimes de guerra cometidos por nazistas e japoneses, enquanto tribunais internacionais buscavam justiça em nome da humanidade. Ninguém se levantou para denunciar as violações sofridas pelos africanos. O mundo simplesmente preferiu olhar para o outro lado. E talvez essa seja a maior injustiça de todas. Porque não se trata apenas de homens que sofreram durante a guerra, mas de gerações inteiras que foram privadas de reconhecimento, memória e reparação. O esquecimento foi, em certo sentido, uma segunda condenação, tão cruel quanto os trabalhos forçados ou a fome nos campos de prisioneiros. Hoje, olhar para esse silêncio é também reconhecer a necessidade de resgatar essas vozes, porque a guerra não acabou em 1945 para quem voltou sem nome, sem medalha, sem história. O silêncio foi apenas mais uma prisão, e talvez
a mais longa de todas. O silêncio em torno dos prisioneiros africanos perdurou por décadas. Durante boa parte da segunda metade do século XX, esses homens continuaram sendo tratados como sombras da história. Mas pouco a pouco, pesquisadores, familiares e movimentos sociais começaram a romper essa barreira de esquecimento. Não foi um processo rápido nem fácil. Foi uma luta contra arquivos fechados, governos relutantes e uma historiografia que ainda insistia em dar protagonismo apenas aos generais e soldados europeus. Na França, por exemplo, a pressão de associações de veteranos africanos ganhou força nos anos 1980 e 1990. Foi nesse período que escândalos vieram à tona, revelando como ex-combatentes e prisioneiros senegaleses recebiam pensões muito menores que seus companheiros franceses. Essa discriminação, conhecida como Crystallization Day, só começou a ser corrigida em 2006, quando o governo francês, sob pressão internacional, anunciou a equiparação. Mas pense no tamanho da injustiça. Muitos dos que lutaram e sofreram já haviam morrido sem nunca receber o que lhes era devido. Além das pensões, também houve esforços tardios para construir. Em pequenas cidades francesas e em algumas capitais africanas, surgiram monumentos dedicados aos soldados coloniais. Em Dakar, no Senegal, há hoje locais de homenagem que buscam resgatar a memória dos tirailleurs senegalais. Mas embora importantes, esses gestos ainda estão longe de reparar completamente o apagamento. São fragmentos de memória tentando preencher um buraco gigantesco. Os historiadores também desempenharam um papel essencial. A partir dos anos 2000, pesquisas mais aprofundadas começaram a revelar o destino dos prisioneiros africanos, trazendo à luz documentos esquecidos em arquivos militares. Testemunhos de sobreviventes foram recolhidos, transformando memórias orais em registros históricos. Graças a esse esforço, novas gerações começaram a ter acesso a uma parte da guerra que havia sido deliberadamente escondida. Em paralelo, descendentes desses prisioneiros começaram a reivindicar reconhecimento público. Netos e bisnetos exigiram que seus avós não fossem lembrados apenas como soldados coloniais, mas como homens que deram suas vidas em uma guerra que não escolheram. Em alguns países africanos, como Senegal e Mali, há projetos escolares e comunitários para manter viva essa memória, mostrando às novas gerações que seus ancestrais também foram protagonistas, mesmo que a história oficial não os tenha contado. Mas é importante destacar que essa justiça tardia é incompleta. Reparações financeiras não apagam o sofrimento de quem morreu em campos de prisioneiros sem nome ou registro. Memoriais não substituem décadas de esquecimento. A verdade é que, para muitos, o reconhecimento chegou tarde demais. Ainda assim, lembrar desses homens hoje é um ato de resistência contra o silêncio imposto no passado. Essa luta pela memória nos ensina algo fundamental. A história não é apenas aquilo que está nos livros oficiais, mas também aquilo que foi silenciado, escondido ou distorcido. Os prisioneiros africanos da Segunda Guerra foram vítimas 2 vezes. Primeiro da violência da guerra, depois do esquecimento histórico. Ao resgatarmos suas histórias, estamos devolvendo a eles, mesmo que tardiamente, a dignidade que lhes foi negada. E aqui fica uma reflexão final. Se esses homens foram usados como moeda de troca, humilhados e esquecidos, cabe a nós hoje fazer o oposto, dar a eles o valor que merecem, porque memória também é justiça. Esses prisioneiros africanos foram silenciados pela história, mas não precisam continuar esquecidos. Se você acredita que a memória deles merece respeito, curta este vídeo, compartilhe com quem gosta de história e se inscreva no canal História de Guerras Esquecidas. Cada inscrição é um grito contra o silêncio. Cada like é uma forma de dizer: nós não vamos deixar que eles desapareçam outra vez.